Ferrari começou 2024 como a principal equipe que poderia bater de frente com a Red Bull, e até demorou um pouco para isso acontecer, mas eles chegaram. Quando a Red Bull não pôde capitalizar na Austrália, por exemplo, quem estava lá era a Ferrari para vencer a corrida. E depois em Mônaco, mesmo com a McLaren já tendo uma máquina competitiva, a melhor equipe no final de semana foi indiscutivelmente a Ferrari. E depois do GP de Mônaco, o Leclerc estava 31 pontos atrás do Max e a Ferrari só 24 pontos atrás da RBR no campeonato de construtores. Então, faltando 16 corridas para o fim da temporada, os dois campeonatos ainda estavam completamente abertos. Mas foi exatamente depois dessa corrida que começou um declínio da Ferrari e a McLaren que realmente começou a despontar e ser a equipe que então disputava as vitórias com a Red Bull. E não só isso, mas contando o espaço das duas últimas corridas, até a Mercedes deu um próximo passo e chegou a vencer as duas provas, sendo um carro mais competitivo do que a Ferrari, enquanto a equipe de Maranello parece que ficou esquecida no meio do pelotão. E não foi só uma queda pequena, algo como a gente só tá um pouquinho atrás, mas ainda estamos brigando lá na frente. Hoje a Ferrari não tá nem na mesma prateleira dessas três equipes que eu mencionei até agora. Se você levar ao pé da letra aquela expressão famosa da Fórmula 1 de você só é tão bom quanto a sua última corrida, então pra mim hoje a Ferrari é claramente a quarta força da Fórmula 1. Eles não são bons o suficiente para disputar a vitória com as três equipes principais, mas não são lentos o suficiente para que as equipes do fundo estejam chegando neles, mesmo que a Haas tenha dado um sufoco neles nas últimas etapas. E para piorar a situação, a Ferrari mesmo não vem se ajudando, tanto a equipe quanto os próprios pilotos. No GP da Espanha a gente teve uma colisão entre o Sainz e o Leclerc na curva 1, que já gerou uma chuva de indiretas pós-corrida, e que fez tudo isso parecer muito mais importante do que o fato deles terminarem 22 e 31 segundos atrás do líder da corrida. Na Áustria, um P4 e um P6 na classificação pareciam mudar um pouco a situação, mas o Leclerc foi espremido na curva 1 pelo Piastri e Pérez, teve que parar e voltou para o fundo do pelotão. E o Sainz contou com a sorte da batida do Norris e do Max para o pódio. Das três corridas, essa talvez tenha sido a menos culpa da Ferrari. Os dois carros pareciam carros consistentes para estar disputando exatamente as posições como P5 e P6, mas uma infelicidade no começo tirou a corrida do Leclerc e uma sorte ali no final da prova ajudou o Sainz a terminar no pódio. Já na Grã-Bretanha, a classificação foi desastrosa, com P11 do Leclerc e um P7 do Sainz, ficaram inclusive atrás da Haas do Hülkenberg, e na corrida a Ferrari e o Leclerc erraram feio na escolha dos pneus. Me disseram que a chuva estava se intensificando muito e seria muito forte na volta seguinte. O problema é que a chuva veio forte 8 voltas depois, e então a pista tava, na verdade, parou de chover na volta onde a gente parou. E durante 8 voltas basicamente não havia água, então a gente destruiu os pneus. E tudo isso resultou no Leclerc terminando P14, uma volta atrás do líder, e o Sainz pelo menos conseguindo trazer um P5 para casa. E os dois pilotos, de formas e intensidades diferentes, dado como foram seus finais de semana, deram respostas semelhantes sobre essa situação e a descrença com o carro para o resto da temporada. Um dos grandes problemas que a Ferrari vem enfrentando nessa temporada é a dificuldade de trazer atualizações que realmente façam diferença para o carro, porque toda atualização que eles trazem, toda mudança que eles fazem no carro, parece que conserta um problema, mas cria um problema novo no lugar. Tudo isso teria começado com o pacote de atualização que eles trouxeram para a Espanha, que tiveram principais mudanças no assoalho e nos sidepods do carro, com o objetivo de produzir mais pressão aerodinâmica. E o resultado foi a volta do porpoising ou saltos do carro em alta velocidade, principalmente nas curvas de alta velocidade. E mesmo que a gente tenha tido o P3 do Sainz na Áustria, ele é bem enganoso, porque a gente pode considerar que o melhor que esse carro poderia ter conseguido alcançar naquela corrida era de fato um P5, como fizeram na Grã-Bretanha. E de novo teve o fator da sorte do Max e do Lando, que se não tivessem batido, o Sainz não teria ganhado essas duas posições. A atualização nos trouxe os números que esperávamos, mas também trouxe muitos saltos em alta velocidade. E numa pista como essa a gente decidiu que provavelmente seria melhor ter um pouco menos de desempenho, mas mais consistência, e acho que foi a escolha certa. E essa fala do Leclerc é até contraditória. Eu até entendo o que ele quer dizer, que trouxe bons números, principalmente nas curvas de baixa velocidade, que a Ferrari tinha alguns problemas, e agora na Grã-Bretanha foram um dos melhores carros nesse quesito. Mas você fala que teve bons números num carro que teoricamente piorou, é no mínimo contraditório. E agora eles têm esse grande problema para resolver, porque esse pacote de atualizações trouxe de volta o porpoising, principalmente nas curvas de alta velocidade, onde além de custar muito tempo nesses setores da pista, também desgastam os pneus de forma excessiva, o que obviamente piora todo o resto da volta. Quando a gente olha para a Haas, eles não tiveram esses problemas na Grã-Bretanha, e a gente tá falando de um carro que tem uma filosofia de construção muito próxima à Ferrari, dada a parceria técnica e o fato deles dividirem o túnel de vento, o que mostra que também não é um problema no equipamento da equipe,
já que os dois dividem esse mesmo equipamento e a Haas não apresenta esse problema hoje. E como a gente discutiu no vídeo da Haas mesmo, em alguns pontos eles estão seguindo um caminho mais independente, como na própria entrada do SidePod, que eles têm algo mais parecido com a McLaren hoje do que com a própria Ferrari. Sem falar que a equipe americana também não vem seguindo um caminho de downforce tanto quanto a Ferrari. Apesar desse pacote ter entrado só na Espanha, a equipe já não vem performando tanto quanto esperado desde o GP do Canadá, onde, pra ser honesto, já não foi uma boa corrida em geral da Ferrari, só que também teve a grande cagada de estratégia pra cima do Leclerc. Na Fórmula 1, se você não traz atualizações, você é ultrapassado pelas outras equipes. Só que o problema é que se você traz atualizações que realmente não mudam o seu carro pra melhor, o mesmo efeito acontece e você só tá gastando dinheiro. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo da Aston Martin aqui no clube, de como a equipe tem dificuldades em trazer atualizações que realmente façam a diferença pro carro. Pela segunda temporada consecutiva eles começam bem e vão se tornando irrelevantes conforme passa o tempo, porque trazem muitas atualizações que não têm efeito algum de fato pro carro, e na real as atualizações fazem o carro parecer piores muitas vezes. E até cria uma cena engraçada de quando o Alonso fala no ano passado de que essa seria a última corrida sem um pódio da Aston Martin e a equipe não consegue mais nenhum pódio depois daquilo. Exatamente porque ele estava ansioso para as atualizações que a equipe estava planejando trazer e no final nenhuma delas surtiu efeito de fato. Agora uma outra equipe, assim como a Aston Martin, que vem trazendo atualizações ao longo da temporada que não parecem surtir efeito algum e pouco vem se falando disso, é a própria Ferrari. Agora em 2024 as atualizações da Ferrari não só parecem não surtir efeito, como também fazem parecer o carro ter mais problemas, como o aumento do porpoising nessas últimas etapas. A cada atualização que eles corrigem um erro, parece de alguma forma criar um novo que não era previsto antes. Na Fórmula 1 é normal você ter diferenças de pista para pista, algumas equipes vão ser melhores ou piores em outras etapas. Um grande exemplo disso é no ano passado, mesmo a Red Bull com aquele carro tão dominante, teve dificuldades no GP de Singapura e quase perdeu a pole no GP de Mônaco. Como esse ano foram mal de novo na etapa do Principado, porque é quase impossível você construir um carro que seja realmente bom e dominante em todas as provas do calendário. É natural que algumas equipes tenham preferências por pistas e a construção e a filosofia do carro favoreça elas em determinados momentos do calendário, em determinadas corridas. E no final do ano, o prêmio de construtores é dado para a equipe que conseguiu performar de forma mais consistente na maioria das etapas do ano. Então, para você ser campeão, para você disputar alguma coisa na categoria, você precisa construir um carro que seja minimamente decente, minimamente competitivo na grande maioria das etapas do calendário. O James Allison, diretor técnico da Mercedes, falou sobre algumas dificuldades do novo regulamento em relação a isso, e como o teto de gastos impõe muitas dificuldades para trazer atualizações eficientes. Porque agora as equipes não podem mais torrar quanto dinheiro quiserem e gastar o orçamento anual de uma Haas ou Sauber em uma única atualização. Os seus gastos têm que ser feitos de uma forma mais inteligente e eficiente, para que as novas peças realmente tragam algum efeito. Sem falar que, em contraste a isso, o regulamento atual favorece peças cada vez mais detalhadas e complexas. Mas hoje você tem um limite no quanto você pode gastar nas atualizações, o que exige um estudo muito mais aprofundado, ao mesmo tempo que são peças extremamente complexas e você tem menos dinheiro para trabalhar em cima delas. E eu não acho isso necessariamente algo ruim, pelo contrário, eu acho isso algo bom. Eu concordo com o argumento de que você tem que deixar as peças menos complexas, isso eu concordo, faz muito sentido, mas a questão é, mesmo que a gente tenha vindo de 2 anos de domínio da Red Bull, essa ideia do regulamento limitar o teto de gastos e o quanto as equipes podem investir nessas suas atualizações, realmente a longo prazo, torna com que o grid se torne mais competitivo, corra mais junto, como a gente já vem vendo nessa temporada atual. O problema é que para você fazer parte do bolo que disputa as vitórias e não só tá ali no meio, eventualmente uma corrida ou outra você conquista um pódio, você precisa de uma equipe competente por trás para que consiga fazer o melhor dentro desses recursos, entre muitas aspas, limitados que as equipes têm, como vem sendo um grande problema hoje da Ferrari e da Aston Martin. E é até curioso porque recentemente o diretor técnico da Ferrari, Enrico Cardilli, agora foi para Aston Martin. Só que isso começa a afetar também a confiança dos pilotos, principalmente o Leclerc, que foi quem mais sofreu e quem vai continuar por lá nos próximos anos. Eu nem sei mais o que dizer quando venho aqui, só precisamos reiniciar como equipe, mas sim, há sempre uma razão diferente para não funcionar, e isso torna ainda mais difícil analisar e avançar. Por isso tentaremos juntar tudo em Budapeste. É muito difícil, não tenho palavras para explicar, mas há 4 corridas que tá sendo bem pior do que um pesadelo. Espero que possamos voltar em breve.
E eu não sou o maior especialista em semiótica aqui do mundo, mas dá pra entender muito bem que essas falas não são a de alguém otimista e de que realmente tem esperança pelo menos até o final dessa temporada. O Leclerc tá na equipe desde 2019, mesmo que tenha vencido algumas corridas durante esse período, e a equipe mostrado o potencial em diversos momentos de que é capaz de fazer um carro que pode brigar na frente, nunca fizeram isso de forma consistente. Isso realmente traz uma enorme frustração pro piloto, que a longo prazo pode afetar a sua performance. Se sempre ficar nessa história de esse ano a gente começou mal, agora é reagrupar e pensar como melhorar pro ano que vem, quando você realmente estiver bem pode ser tarde demais. A falta de confiança que você cria em cima dos seus pilotos pode fazer eles sentirem que não adianta eles darem o 100% se a equipe vai acabar falhando ao longo da temporada novamente. E eu não tô dizendo que isso vai acontecer com o Leclerc, eu não tô fazendo uma previsão de que quando a Ferrari realmente tiver um carro bom, ele não vai estar dando 100% dele, até porque quando a Ferrari realmente entregou um carro competitivo nas mãos dele, ele mostrou que é capaz de vencer e tá em alto nível. Mas também é um piloto que mostrou inconsistência sob pressão, como o Imola 2023, onde ele rodou sozinho perseguindo o Max, e França 2023, onde liderando a corrida e buscando tentar voltar no campeonato, novamente sozinho enfiou o carro no muro. O Vasseur obviamente saiu em defesa do trabalho que ele vem fazendo. Depois do GP da Espanha ele disse que foram 4 carros diferentes nas pole positions das últimas 4 etapas, e que não daria para afirmar uma ordem no pelotão. E nas 2 corridas seguintes tiveram uma repetição dos carros que fizeram a pole position, mas não houve de um final de semana para o outro uma repetição da pole position. O pelotão da frente tá muito competitivo e muito disputado. Realmente não existe uma ordem clara para você afirmar quem tá na frente entre Red Bull, McLaren e Mercedes. Mas um fato é que quando você fala quais equipes estão na frente, você vai falar o nome dessas 3 e não da Ferrari. Só que esse é o modus operandi do Vasseur. Ele sempre pede calma, seja quando a Ferrari tem uma péssima performance, pedindo para não julgar porque ainda estão num processo de evolução, assim como quando a equipe vence, que ele também pede para não acharem que todos os problemas se resolveram e que ainda tem muitas coisas para acontecerem. Hoje a equipe perdeu toda a vantagem que tinha construído, estando 71 pontos atrás da Red Bull e só 7 na frente da McLaren. A Ferrari está correndo um sério risco de cair para trás no campeonato, mesmo trazendo atualizações de forma consistente, enquanto seus rivais ou se distanciam deles ou se aproximam no campeonato de construtores com as atualizações que parecem trazer mais estabilidade no carro e trazer resultados principalmente em uma gama muito maior de circuitos do que a Ferrari. E claro, eles ainda podem corrigir os seus problemas e ter um 2024 muito forte, mas o fato é que eles já desperdiçaram a posição de vantagem que eles construíram no começo do ano. A situação ainda não é catastrófica, muito pelo contrário, mas já devia pelo menos começar a tocar os primeiros alarmes de preocupação em Maranello. Mas aí tá quais eu acho que são os principais problemas da Ferrari na temporada de 2024. Eu quero saber a sua opinião, não esquece de escrever aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.